E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e uma inscrição caso você ainda não seja inscrito aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou trazer novamente uma lista de ações e vai ser uma lista de empresas que têm um PVP extremamente baixo, preço sobre valor patrimonial extremamente reduzidos em comparação ao valor de patrimônio. Então, eu vou fazer uma lista com empresas que têm um PVP abaixo de 0,50, ou seja, um PVP muito baixo. Só que diferente de outros vídeos que eu trouxe empresas ruins com PVP baixo, nesse vídeo eu vou trazer empresas que estão sendo lucrativas nos últimos meses e anos e mesmo assim estão com um PVP extremamente baixo. Geralmente, um indicador de empresa praticamente falida quando o PVP chega a valores tão baixos que nem dessa lista. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou sequer venda desses ativos, é apenas um vídeo de interesse informacional. E a primeira empresa da nossa lista com PVP muito baixo que está dando lucro é a Eternit, a Ether 3. Lembrando que não é uma empresa basicamente que está muito bem. Ela corre um risco muito grave com relação ao amianto, né? Então tem todo um processo judicial por trás da empresa. Quem sabe seja isso que esteja fazendo o preço. E também a sua alavancagem, que é um pouco alta. Analisando os números da empresa, a gente vê que ela tem um PL baixo de apenas 7,95 e um PVP mais baixo ainda de 0,38. Seus indicadores estão positivos, porém bem baixos, assim, não são indicadores tão interessantes que brilhem os olhos. Sua disponibilidade de caixa é de 16 milhões, porém sua dívida bruta é mais de 126 milhões de reais, com uma dívida líquida de 110 milhões. Ela lucrou 8 milhões de reais nos últimos 3 meses e 38 milhões nos últimos 12 meses. Mesmo dando lucro, ela não está numa situação tão saudável assim, tem uma alavancagem relativamente alta e uma situação complicada com relação ao futuro e as projeções da empresa. Quem sabe seja isso que esteja fazendo ela ficar com o PVP tão amassado. E a próxima empresa aqui da nossa lista é a Josapar, a Jopa 3, custando R$ 21 no momento que eu gravo esse vídeo, próxima da sua mínima das 52 semanas, que foi R$ 20,57. A empresa tem um valor de mercado de mais de 200 milhões de reais, um PL de 6,39 e um PVP absurdo de apenas 0,37. Seus indicadores são positivos praticamente em todos os critérios, não é um número tão alto, um percentual tão alto, mas é interessante. Ela também vem distribuindo dividendos, por mais que baixos, ela tem um yield positivo. Sua disponibilidade de caixa é de 575 milhões de reais para uma dívida bruta de mais de 1 bi, sobrando 562 milhões de reais de dívida líquida. A empresa lucrou nos últimos 3 meses mais de 3 milhões de reais e nos últimos 12 meses mais de 34 milhões de reais. E a próxima empresa da nossa lista é a Camil, CAML3. Uma empresa que foi extremamente penalizada nesses últimos meses com uma queda absurda, saindo de R$ 9,00 para R$ 3,45 na sua mínima. Hoje ela está cotada a R$ 3,80 pelo menos, mas teve uma queda muito forte e pelo fato de ela continuar dando lucro, o seu PL amassou para apenas 3,82, um PL extremamente baixo, e seu PVP está em apenas 0,37, provando que a empresa está com os indicadores muito amassados. Porém, ela tem ROI positivo, margem líquida positiva, não são das melhores, mas são pelo menos positivas. Sua disponibilidade de caixa é de 1,8 bi para uma dívida líquida de 4,3 bi. Lucrou 44 milhões de reais nos últimos 3 meses e nos últimos 12 meses 348 milhões de reais. A empresa foi extremamente penalizada com uma queda muito forte. Porém, se a gente analisar antigamente, ela tinha um valuation um pouco mais esticado para cima. Então, quem sabe seja por isso que ela teve um espaço tão grande de queda. Ela não era, digamos assim, uma empresa tão barata. E do nada ela se tornou uma empresa baratíssima. E em poucos meses ela caiu muitos por cento, mais de 50% de queda em pouquíssimo tempo. E a próxima empresa é uma empresa de educação, é a Vitru, VTRU3. A empresa está custando R$ 6,33,
fez um IPO muito recente e só acumulou queda de mais de 54%. A empresa tem indicadores positivos em todos os critérios, até interessantes. A gente vê uma margem bruta de 66%. Enfim, no final não sobra tanto, mas pelo menos são indicadores positivos. PL ficou em 12 e PVP absurdo de 0,36, um PVP muito baixo. A empresa tem uma certa alavancagem, mas não tão alta. 525 milhões de caixa para 1,8 bi de dívida líquida, lucrou 24 milhões de reais nos últimos 3 meses e 69 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então a empresa já entrou em um momento péssimo e já despencando de preço. Lembrando que muito se deve mais à situação macro e aos juros do que à própria empresa, porque a empresa não é tão ruim assim que justifique uma queda tão forte logo na entrada. Ela pegou um time meio errado mesmo para entrar e já chegou caindo pra caramba. E a próxima empresa da nossa lista é a Companhia de Energia do Ceará, a Coelce, COCE5. A empresa está custando R$ 24,00 no momento que eu gravo esse vídeo, próxima das suas mínimas das últimas 52 semanas. E a empresa está extremamente amassada nos seus indicadores, com um PL de apenas 4,02 e um PVP absurdo de apenas 0,36, muito baixo. Indicadores positivos, ROIC de mais de 10% e ROI de mais de 9%, e uma distribuição de dividendos de mais de 4% nos últimos 12 meses. Quem sabe o que esteja assustando seja sua alavancagem, mesmo que empresas do setor elétrico permitam um pouco disso. Mas ela tem 200 milhões de disponibilidade de caixa para uma dívida líquida de mais de 5 bi, algo bem alto. A empresa lucrou 202 milhões de reais nos últimos 3 meses, um lucro bem alto, e mais de 464 milhões de reais nos últimos 12 meses. E a próxima empresa na nossa lista é a Cogna Educação. Ela não é uma empresa lucrativa, mas começou a ser, pelo menos nesse último trimestre. Se ela conseguir manter esses resultados, ela vai passar de uma empresa de prejuízo para uma empresa de lucro. E essa virada de jogo fez com que os seus valuations ficassem muito baixos. O PL dela, agora que positivou com o lucro, ficou em apenas 3,73. E o PVP em apenas 0,26, um PVP extremamente baixo para uma empresa do tamanho da Cogna. Ela tem uma margem bruta positiva, margem líquida positiva, ROI também ficou positivo e ROIC positivo. Todos os seus indicadores eram negativos, a partir do lucro tudo ficou positivo. E olha que foi só um lucro, só que foi um lucro bem alto de mais de 900 milhões de reais, que mudaram completamente os indicadores da empresa, de uma empresa praticamente com números péssimos para uma empresa com números ok. Ela tem uma disponibilidade de caixa de 1,3 bi, só que uma dívida bruta muito alta de 4,7 bi. Quem sabe seja isso que ainda assuste a empresa, mas daí para frente ela pode melhorar esses indicadores. A dívida líquida ficou em 5 bi. Lucrou 925 milhões de reais nos últimos 3 meses, números absurdos, dado o resultado anterior da empresa, que era bastante negativo. Os últimos 12 meses acabou ficando em 879 milhões de lucro. Próxima empresa da nossa lista é a LVTC, a LiveTech da Bahia, WDC Networks. A empresa está custando apenas R$ 2,45 e próxima da sua mínima de 2,16, com um PL extremamente alto, devido aos seus lucros, que por mais que sejam lucros, não sejam lá grande coisa, porém o seu PVP é muito baixo, 0,24. Então a empresa não tem dívida nenhuma, só tem caixa, lucrou 5 milhões de reais nos últimos 3 meses e 8 milhões nos últimos 12 meses. Por mais que sejam lucros, são lucros muito baixos, dado o tamanho da empresa. É justamente isso que faz ela ficar com um PVP tão baixo. Lucros baixíssimos, fazendo com que o PL fique alto, e o tamanho da empresa muito grande para um preço muito baixo, fazendo um PVP muito baixo. Próxima empresa da lista é uma empresa de exploração de imóveis, que é a HBRE3, HBR Realty, custando R$ 3,00 no momento que eu gravo esse vídeo, próxima da sua mínima de 2,61 nas últimas 52 semanas. PL ficou em 6,50 e o PVP ficou absurdo, apenas 0,15. Um indicador de empresa praticamente falida, empresa que só dá prejuízo. Porém, ela deu lucro.
A empresa tem uma disponibilidade de caixa de 152 milhões de reais para uma dívida de 1,3 bi, uma dívida líquida. É uma alavancagem relativamente alta, porém seus indicadores são positivos e ela lucrou 100 milhões de reais nos últimos 3 meses e 47 milhões nos últimos 12 meses. E a próxima empresa da nossa lista, também uma empresa de construção civil nesse caso, HBOR3. A Elbor, a empresa está custando 1,71, PL ficou em apenas 4,29 e o PVP absurdo de 0,16, mesmo com indicadores positivos. Sua dívida é alta, ela tem uma alavancagem alta, 230 milhões de reais de caixa para mais de 2 bi de dívida bruta, sobrando 1,7 bi de dívida. Porém, ela lucrou 9 milhões de reais nos últimos 3 meses e 53 milhões nos últimos 12 meses. Meio difícil de cobrir essa dívida, quem sabe seja isso que esteja fazendo ela valer tão pouco. Mas 0,16 é um PVP extremamente baixo e amassado para uma empresa. E a próxima empresa da nossa lista, a última, é a ATMP3, a Atmasa, custando apenas 1,14 no momento que eu gravo esse vídeo. A empresa tem um PVP de apenas 0,08, um PVP extremamente baixo. Seus indicadores são mesclados, há alguma coisa positiva, outra negativa, são números confusos de se estudar. Tem uma disponibilidade de caixa de 65 milhões de reais e uma dívida líquida de 178 milhões. Então é uma situação um pouco complicada, não tanto, mas é complicado. A empresa lucrou nos últimos 12 meses 234 milhões de reais. Porém, analisando seus números, a gente percebe que deve ter sido um fator não recorrente, porque a empresa não está gerando resultados para isso. Ou seja, não é um lucro de resultados, mas um lucro de alguma operação não recorrente. Isso assusta os investidores, faz a empresa valer tão pouco. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.